Oi, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma Arquibancada aqui na tela da Band. Toda semana, aos sábados, a gente traz as principais informações e análises do nosso futebol. Sempre com o Washington e Armando. Armando, seja bem-vindo mais uma vez, cara. Carlos Henrique, Washington, você que nos acompanha, sua companhia, muito obrigado sempre. Semana de treino, né? Semana que Fortaleza e Ceará puderam se preparar bem aí para chegar bem no final de semana e retomarem os objetivos. Fortaleza ali tentando brigar mais uma vez, colocando as partidas, igualando o número de jogos. E o Ceará, claro, sequência muito positiva, caminhando rumo ao G4, conseguir aí essa pontuação muito importante dentro de casa. E aí, Washington? Bom dia, Carlos. Saudar o Armando, saudar você que está de casa, já chama todo mundo, né? Convite especial todo sábado. Aqui bancada, de fato, para o Fortaleza, semana muito importante. Fortaleza que chega no seu limite físico e técnico, né? Semanas passadas para descansar todo mundo, fazer uma semana de treinamento importante. E para o Ceará, após o resultado, uma semana também passada, para aí sim, faz um jogo chave contra o Operário domingo. Mais uma final, na qual o assunto da semana foi fora dele. Vamos comentar aqui sobre a questão da reforma do Estatuto, né? O primeiro assunto que a gente começa o programa hoje é sobre essa votação que teve, né? Por 75 votos a 11, o Conselho Deliberativo do Ceará reprovou o texto do anteprojeto do novo Estatuto do clube. Para 2024, a situação do sócio-torcedor segue a mesma. Não vota. Decisão que teve agora recentemente para o Porangaba-Sul, Washington. Não muda nada, de fato, mas desgasta muito a relação com a torcida, né, cara? Sem dúvida, eu acho que não só torcida, mas também internamente entre conselho, né? Fica muito claro que existem duas alas, mas o ponto principal, e é importante a gente contextualizar aqui, há meses atrás, quando aquela reprovação do Estatuto foi feita, e naquele mesmo dia o João Paulo faz um compromisso, não só com o Hermes, presidente do conselho, mas com seu torcedor, a quem ele deve satisfação, ele assume o compromisso de formar uma comissão para ser novamente votado. O que é o ponto? Foi formada a comissão, 3 da situação, 3 da oposição, e aí fizeram algumas, né, mudanças dentro lá do anteprojeto. O ponto é, o João Paulo fez uma reunião, né, sem consultar o Conselho Deliberativo para mudar o rito, a de maioria absoluta para 2/3. Ora, é muito claro, a oposição não ia conseguir 2/3. Por esse motivo, por o João Paulo não cumprir o que foi acordado, a oposição não foi para a reunião, e aí o resultado está aí, 75 votos, né, desaprovando. João Paulo deu uma entrevista dizendo para não cair no colo dele. Ora, ele como presidente da executiva, como cabeça dessa situação e liderança, é óbvio que foi tudo internamente para não aprovação desse novo estatuto. Então, eu acho que desgasta, né? Um desgaste desnecessário. Naquele momento, a oposição já tinha sido derrotada, então encerra ali. Se não tinha o interesse, de fato, não ia aprovar, encerra, não queira dar uma satisfação para o torcedor e mais na frente isso piorar. Então, foi um desgaste a mais para o João Paulo, desnecessário, principalmente no momento que o Ceará tenta ser competitivo dentro de campo. Então, novamente sangra internamente, preocupa e mais uma vez o sócio não vota. E aí aquele slogan, time do povo, vai por água abaixo e fica muito claro que hoje o Ceará é formado por um time de poucos, né? Ô Armando, até para embasar teu comentário, só para você ter uma ideia, a próxima eleição do Ceará é agora em dezembro, né? E aí, para que ela pudesse ser feita em um novo estatuto, esse estatuto tinha que ser aprovado até o dia 15 de setembro, para ter prazo para ele rodar, para entrar em vigor, e aí sim o sócio-torcedor voltar. Isso não vai acontecer, como a gente já citou aqui. Como é que você vê tudo isso, Armando? Como é que você vê essa situação, cara? Como o Washington ponderou muito bem o compromisso do presidente da executiva, ele criou uma verdadeira cortina de fumaça. Já estava derrotado, todo mundo já sabia que ia se manter a posição, não iria votar, ele só fez esse verdadeiro teatro. Quem acha que não se enxerga o que aconteceu, tá muito enganado. Foi um teatro de uma votação já consolidada para apenas dizer para o torcedor, não fui eu tentei, não tentou nada, cara. Não tentou nada, não chamou a responsabilidade, não firmou o compromisso que tinha feito na votação passada. Então, assim, não estou dizendo aqui que, puxa, então para que firmou o compromisso? Cara, não mando nisso, sou presidente da executiva, quem pondera isso, quem vota isso é o conselho, não tem nada a ver com isso, vou fazer de novo. Tudo bem, mas não. Quis dar um pirulito naquele momento, quis dar um doce ao torcedor naquele momento e fez um verdadeiro teatro nessa nova audiência que culmina com o não voto do torcedor. Só perde o Ceará, só perde o futebol cearense, só perde a imprensa, só perde todo mundo com esta situação que é totalmente inexplicável. E para vocês verem, Washington e Armando, como é interessante, né? O torcedor mesmo assim consegue comparecer, né?
Mais de 30 mil torcedores foram confirmados. Caiu ao vivo, acontece. Mais de 30 mil torcedores foram confirmados na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Ceará e Operário nesse domingo, duelo importante pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo que vai dizer muita coisa para o vovô, uma vez que está se aproximando ali do G4 e segue ainda nessa campanha em busca do acesso. Eu acho que o torcedor ele é paixão, né? Independente de quem passa ali pelo clube, o torcedor ele vai ficar. A instituição Ceará Sporting Clube ela é eterna. Então, a torcida do Ceará mais uma vez demonstra essa paixão, vai lotar o estádio. E, de fato, hoje o foco é esse. Quem comanda, quem está na gestão, infelizmente, o torcedor tem que deixar de lado. E aí, quem comanda hoje o clube, o torcedor esquece e aí foca dentro de campo. A gente vê um elenco coeso desde o início da temporada, né? Isso vem se arrastando com o Mancini e agora com o Léo Condé. Acho que o Ceará precisa subir, né? Subir, aí sim, com as novas eleições da executiva, um novo formato. O Ceará consegue, de fato, tentar mudar isso. Então, focar no campo, jogo difícil, né? O Operário tem uma das defesas melhores do campeonato. É um jogo que nessa reta final, né, de segundo turno vai ser, de fato, todo jogo competitivo. O jogo contra o CRB agora com o Vila Nova foi a demonstração disso. 1-0 aos 40 minutos do segundo tempo para o Vila Nova. Vai ser resultados magros. E, de fato, eu espero que o Ceará mantenha essa sequência de ser competitivo. E, assim, contra o Operário, faz uma boa vitória, embala e vai embalado principalmente para pegar a Chapecoense fora de casa ali, brigando para não cair. É importante essa sequência de 6 pontos. E é um resultado que vai ser determinante, Armando, porque a gente vê o Ceará que está na briga, certamente, mas ainda, vamos lá, nessas 2 próximas rodadas não deve entrar no G4, dependendo de toda a situação. Mas é uma vitória que pode ser um divisor de águas dentro da Série B também, né? O Ceará ele consegue entrar naquele grupo que a gente sempre esperou. Um clube da dimensão do Ceará não se admite, não tem desculpa, não está brigando. E o Ceará passa a competir, passa a brigar, aproxima do G4, usa o fator casa, um time que briga, um time que luta, um time que a gente sabe que vai ter entrega dentro de campo. E essa era a exigência do torcedor, essa era a cobrança da arquibancada. Não se admite um time do porte do Ceará, da grandeza do Ceará, não conseguir estar ali brigando, ser uma galinha morta na tabela, como ocorreu em outras temporadas. Então o Ceará está num momento muito bom, está exercendo o fator casa, isso é importantíssimo. Dentro de casa está conseguindo as vitórias, pontuando fora, como foi a última partida. A gente sabe que o ideal é os 3 pontos pela situação, mas pontuou. E aí o Ceará tem que dar essa sequência, tem que aproximar cada vez mais, tem que fazer o seu. Não olhar para o lado, não olhar no retrovisor, fazer mais 3 pontos e buscar esse G4 cada vez mais. Você acredita no acesso esse ano? Sim. Acho que esquecendo novamente essa parte interna, acho que se conseguir blindar e focar, a gente está vendo os jogos e vê que existe um nível muito equilibrado nessa competição, né? E a gente vê, por exemplo, quem está na frente, Novo Horizontino, Mirassol, Vila Nova, são times que tecnicamente não oferecem de fato um bom futebol, mas fisicamente transpiram muito, é um time muito, muito tático. Por isso o Santos sofre. A gente vê jogadores como Juliano, no Santos, Gil, são jogadores que tecnicamente entregam, mas para a competição que é a Série B, que existe esse desgaste, essa sequência de jogos, isso a gente já vem comentando. Ou você faz um time característico para a Série B, eu acho que o Léo Condé consegue espelhar muito bem isso no Ceará, e aí se tornou a ser competitivo, ou de fato você vai ali cair, como o Santos não está conseguindo ser um time protagonista. Então, acredito sim que o Ceará briga pelo acesso, está no meio do bolo, e aí sim, como a gente vai puxar aqui para o lado do futebol cearense, acredito sim no acesso aí do Ceará. Também, mano? Cara, eu vou dizer não pelo seguinte. Acredito que o Ceará briga, tô com o Austin, vai brigar ali até a última rodada, mas o acesso é algo que mexe no detalhe, que mexe no todo. E a atual composição de gestão do Ceará é um negócio muito complicado. Então, acesso, você pode pensar que não, mas a bola bate na trave no último momento, desvia. Você fala por merecimento, né? Por merecimento total. Concordo. Então, eu acho que no detalhe, acho que o Ceará briga. Acho que a gente vai chegar na 38ª rodada com o Castelão lotado, com expectativa, todo mundo torcendo, porque o torcedor não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas no detalhe, acredito que não. É isso. Vamos aguardar o resultado desse jogo de domingo para, de fato, trazer no Arquibancada da semana que vem. Enquanto isso, a gente foi para as ruas ver o que é que os torcedores achavam dos nossos jogadores com mais um cone da rodada. Sapeca aí. Mais conservado que esse Del Rey, só o cone da Piguana. Chegamos aqui para mais uma semana, meus amigos. O nosso quadro semanal de mais uma semana, que é a semanal que vai falar do melhor e do pior, do ícone do cone da rodada, em parceria com a Piguana, sempre aqui no Arquibancada. Olha só o que é que a galera disse. Tamo junto.
Eu descobri um torcedor do Ceará só pela calça. O que você tem achado do Vozão esses dias, cara? Rapaz, tá precisando de vitória, né, velho? Não, o Vozão tá chegando ali perto do G4, não tá não? Tá sim, mas vamos chegar, vamos chegar. Acredita no acesso? Aham. Tamo com o cone da Piguana. Se a gente fosse dar o cone pro pior jogador do Ceará nesse momento aqui, nessas últimas rodadas, pra quem você daria? Tá todo mundo ruim assim, você não consegue escolher? Para decorar o nome agora, Mas você gosta de algum, não gosta? Adoro. Saulo Mineiro. Saulo Mineiro é o melhor? Pode dizer o ícone do Ceará? Saulo Mineiro é o melhor. E o pior, mas tem um ruinzinho, não tem não? Nem um ruinzinho, não? Tô tentando lembrar, né? Mas é isso. Vamos lá, Ceará acredita no acesso, né? Vamos torcer pro Ceará no fim do ano. Vai subir. Dê um recado pro Léo Condé aí. Léo Condé, um abraço. Quando der um abraço aí, faz aí o impossível pro Ceará subir esse ano. O impossível tem que ser possível, mas acredita. O impossível pra poder subir. O impossível. Claudemir, um abraço. É nóis. Toca aqui de cotovelo. Ai, pai, para. Eu acho que você atusou do Fortaleza, né? O que é que você tem achado do Fortaleza nesses últimos jogos? Esse boi gordo parece que ele tá... Esse o quê, homem? Esse boi gordo parece... Boi gordo. Oi, gorda, que nome? Parece que ele tá botando o filme do Rambo pra negada jogar, homem. Por Porque quê? o Leão tá demais. Agenor, estamos aqui com o cone da Piguana. Segura o cone da Piguana aqui. A gente faz semanalmente uma enquete sobre o cone e o ícone da rodada. Fortaleza jogou no começo de semana e aí tem se destacado ao longo dos últimos jogos. Se você fosse dar o cone pro pior jogador de Fortaleza nesses últimos jogos, para quem você daria? Eu daria para Kaiser. Pro Kaiser, por que o Kaiser tem sido o pior? Eu não gosto do jogo dele não, mas o resto tudinho eu gosto. E o melhor? Melhor Pikachu. Agora olhe pra Capotinha aqui, que é esse rapaz atrás da câmera, e diga o recado pro Voi Gorda. Boi gorda, muito obrigado pelo seu trabalho, pela nossa alegria do Fortaleza. Tchau, Boi Gorda. Um abraço. Boi Gorda. Tchau. Um abraço. Esse é o cone da rodada da Piguana na tela da Band. Toda semana a gente traz aqui. Vamos ver como é que foi a enquete aí no estúdio. Olha só. Boi Gorda. Um abraço pra você, Boi Gorda. Novo treinador do Fortaleza. Boi Gorda, vocês conhecem, né? Cearenseis total. Cearense. Cone o ícone da rodada, meus amigos. A gente faz semanalmente. Escondi? Escondi não, tá aqui. Tá com pressa? Semanalmente a gente traz aqui no arquibancada, na tela da Band, o cone da Piguana, para apresentar para vocês o melhor e o pior jogador de cada rodada, né? No caso, o cone e o ícone da rodada a gente traz aqui em uma votação que a gente lança no nosso Instagram e também a gente vai às ruas ouvir os torcedores. Vamos ver aqui na tela, Vivi, sapeca aí quem foi cone e o ícone da rodada. Vamos começar com o cone, né? A gente teve Lucas Mugni, Felipe Jonathan e Pedro Augusto. Empate técnico entre Pedro Augusto e Felipe Jonathan. Merecido, né? Os dois não vêm apresentando tantos resultados, né, meus amigos? É isso aí. Dá o título pro Pedro Augusto. Pedro Augusto, Pedro Augusto por merecimento. Deu gol. É o título Eu de destaco cone da só rodada. o Mugni, destaque negativo, ele que vinha numa crescente, mas fez um primeiro tempo muito ruim contra o Amazonas, né? Inclusive a intensidade que ele estava crescendo, né? Então, de fato, o Lucas Mugni, pro lado do Ceará, inclusive foi substituído no intervalo. Então, o Lucas Mugni aí é o destaque negativo da rodada do Ceará. Tá com o dedo aí, Vivi, pro ícone. Sapeca. Ícone da rodada, Saulo, 20%, David Ricardo, 20% E Bruno Pacheco com 60%. Bruno Pacheco se destaca pela sua regularidade ao longo dos jogos, né? É impressionante. Então, é importante falar sobre isso, né, mano? Não, tanto jogos pequenos, grandes jogos, valendo liderança, é impressionante a regularidade. Ele se mantém num padrão muito bom, excelente, ataca muito, defende muito, entrega, transpira. Eu acho que é um dos jogadores que mais corre nesse esquema do Vojvoda. Eu acho que muito merecido. Inclusive, já de contrato renovado, né? Já com Sim. aumento salarial, valorização merecida. Então, Bruno Pacheco aí com certeza com méritos. Valorizar também o marketing do Fortaleza para fazer esse anúncio da renovação com o Bruno Pacheco. Espetacular lá no time do Boi Gorda. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais a Piguana, a gente fala desse jogo do Lion contra o Inter, quarta-feira da semana que vem. Até já.
Voltamos com a arquibancada, eu, Washington, Armando, Capotinho e seus 2 filhos atrás das câmeras. Estamos aqui para trazer as principais informações. Tudo bem, né, amigo? Para trazer as principais informações, gostou, né? Para trazer as principais informações e análises desses jogos aqui de Ceará e Fortaleza, do nosso futebol cearense. Por falar em Fortaleza, o Tricolor de Aço joga na próxima quarta-feira contra o Inter no Beira-Rio. Primeiro jogo do Lion lá, depois de todo aquele problema que teve, né? E aí, uma oportunidade boa também para o Vojvoda conseguir mais um resultado positivo para, de fato, engalgar nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Armando. Fortaleza tem uma janela não muito forte, e aí até se explica, né, pela posição na tabela. O Fortaleza vem jogando muito bem, vem conseguindo rodar o elenco e as peças vem conseguindo entregar. A partida onde o Fortaleza vai igualar o número de jogos e o Fortaleza precisa pontuar, precisa ganhar o jogo. O Inter, dentro de casa, é uma equipe sempre muito difícil. É a partida que eu acho que a gente tem que mostrar aquela questão. Tá ali na liderança, a liderança foi por acaso ou não. É uma partida como essa que a gente deve mostrar que o Fortaleza briga sim ou não, tá compondo o G4 do Campeonato Brasileiro. Sem falar, Washington, que a gente tem um grande adversário pela frente aí, que é o Internacional, né, cara? Cara, e esse elenco do Inter, ele me chama muito a atenção, porque se for pegar nome por nome, tecnicamente No é um papel. baita de um elenco. Você tem Ener Valencia, você tem Alan Patrick, né? Você tem um elenco recheado de estrelas, mas não consegue. Borré, né? Você tem jogadores que, de fato, são jogadores de seleção, né? Seleção dos seus países. E não consegue engrenar, né? Com o Kudê, enfim. De fato, é um jogo que é interessante pro Fortaleza. Eu acho que o Armando foi feliz quando ele coloca que é uma resposta ali, né? Se o Fortaleza, de fato, vai estar brigando até o fim da competição para a liderança, ou vai estar ali brigando para um G4, brigando para entrar direto para a Libertadores. Jogo bom, jogo grande, né? Eu acho que e esse esquema do Vojvoda dentro desse brasileiro, né? De ser um time mais reativo, de ser um time de bolas mais longas, eu acho que encaixa dentro do time do Inter. O Inter, com jogadores técnicos, ele tem, de fato, uma propositura de jogo, mas não tem a intensidade que o Botafogo tem. Acho que foi essa a diferença em termos de se a gente for comparar o jogo do Botafogo com o jogo do Inter. Então é um jogo que o Fortaleza vai sim fazer frente, vai fazer um jogo competitivo. E, novamente, eu acho que é um jogo, um esquema que o Inter faz que espelha muito o jogo que o Fortaleza gosta. De sair com rapidez, de ser letal. Eu acho que vai ser um jogo que o Fortaleza consegue sim trazer uma vitória. Quando eu falo resposta, Carlos Henrique, resposta para todo mundo. Lógico. Resposta, inclusive, para o próprio elenco, para a Sim. própria comissão técnica, que a gente sabe que o investimento financeiro, a gente sabe que o planejamento não era planejamento de título, não há demérito nenhum a esconder isso. Então, a resposta, inclusive, para a comissão técnica e atletas. Aconteceu, né? E aí, qual a minha preocupação, e eu acho que vale também pro torcedor, o pezinho no chão, de o quê? Uma derrota, por exemplo, não é terra arrasada, gente. Fortaleza brigar pelo título é algo fora da curva que não está dentro do planejamento de competição. Então, a derrota pro Botafogo, eu ouvi muitas críticas, que o Fortaleza não conseguiu jogar. Gente, é uma derrota normal. E você está perdeu, jogando cara, pelo perdeu. investimento que é o Botafogo hoje, que é uma realidade lá com a SAF do Texas. Então, acho que tem que colocar o pezinho no chão e entender o que é que o Fortaleza de fato briga. Ok, e não é uma frustração não ser campeão, por exemplo. Porque assim, a gente... É bom colocar o torcedor dentro da realidade, porque eu vi muitos comentários após a derrota contra o Botafogo, que é uma derrota normal. Contra o Inter também lá no Beira-Rio, com o elenco que eu falei, se acontecer, ok, vai ser uma resposta de brigar por título ou não, mas eu acho que está dentro da conta. Eu acho que o Fortaleza, de fato, novamente, não foi esse planejamento que foi feito. Mas já que conseguiu com méritos e jogando, principalmente performando, aí sim, deve brigar, mas pezinho no chão, realidade dentro do que é, de fato, o Fortaleza dentro da competição. É legal a gente falar que todo esse resultado do Fortaleza, né, todos esses resultados, são muito por conta da intensidade que o Vojvoda vem empregando no seu elenco, né, de mesmo vencendo por 15-0, não abrir mão da intensidade e conseguir fazer os gols e vencer com grande maestria. Isso, Carlos, é importante, né? A gente Sim, trazer claro. aqui para falar com o Armando. É difícil demais um treinador conseguir um cumprimento tático como o Vojvoda consegue Durante não só tanto nessa tempo. temporada. Ele consegue mudar esse ano de formação e consegue que os jogadores assimilam, cara. É muito bacana você ter dois, 3 times rodando com uma propositura de jogo e você conseguir um sincronismo. Isso, de fato, é mérito e mostra, mais uma vez, o baita treinador que é. Então, acho que, com certeza, esse cumprimento tático hoje é a grande diferença do time do Fortaleza. Vamos falar, Washington e Armando, dessa questão, porque, vamos lá, para esse jogo do Inter, o Vojvoda tem dois jogadores que estão fora, né, entregues às suas seleções, o Kusevich e o Kevin Andrade. Existe a possibilidade do Kusevich chegar a tempo para o jogo do Inter e do Kevin está praticamente descartado, porque a malha aérea, de fato, vai complicar toda essa situação. Fazem muita falta esses dois jogadores, o Armando?
O grande ponto dessa grata surpresa, né? Ele tá brigando ali pela liderança, é justamente rodar o elenco e ter a resposta dos que entram. Esse é o grande ponto. Essa é a grande disparidade. Então, assim, fazendo bem o perfil Vojvoda, com certeza, estando disponível ou não, ele vai rodar, ele vai mexer, e aí a resposta vai ser dada ou não. Apesar de ter erro individual ali do Pedro Augusto contra o Botafogo, acho que o próprio Cardona, você vê que ele roda as peças, mas o Botafogo ganha o jogo. Não, acho que não há motivo para dizer assim, e o Pedro Augusto... Não, o Botafogo foi bem, criou, empurrou para trás e ganhou o jogo. Então, assim, Fortaleza perde, mas o Botafogo ganha o jogo. O Botafogo ganha com a autoridade de líder. Então, eu acho, sim, que ele vai rodar o elenco contra o Inter e aí é a grande resposta que a gente vai ter. Vamos funcionar, o planejamento continua a dar certo, as peças que entram continuam a dar competitividade, vão performar e a gente vai ter um Fortaleza brigando pela liderança ou não. E no meio dessa rodagem de elenco, Austin, existe a possibilidade do retorno do Meia Caleb, né? Que treinou com o elenco do Fortaleza na semana, nessa representação do time, né? O início, de fato, da preparação para o jogo contra o Internacional na próxima quarta-feira. A expectativa é muito alta, até porque ele não joga desde o dia 26 de junho, muito tempo aí afastado. Contra o Atlético Mineiro, ele já não aparecia mais na lista do Departamento Médico do Leão, no último jogo contra a equipe do Botafogo, e nesta quarta participou das atividades com o grupo do Fortaleza, um retorno esperado e de um jogador que faz completa diferença, né, Sem cara? dúvida. Valorizar até o que o Armando postou lá no nosso perfil do Arquibancada aí essa semana, que o Caleb ele é a maior contratação dessa janela, né? A volta do Caleb, né? Isso é uma fala do presidente Marcelo Ele Paes. falou, né? Pois é, então de fato, sem dúvida, eu acho que não se discute a questão técnica do Caleb e o que ele pode produzir e acrescentar em termos de características dentro do elenco. Acho que é o jogador com característica única, né? Desse meio de quebrar a linha, de conseguir pifar, enfim, acho que é um craque, né? De fato, um jogador diferenciado. Mas tem essa questão física, né? Então, a que ponto você vai contar com o Caleb? Essa é a grande X da questão, né? Acho que o Vojvoda vai, né, diante dessa situação que ele vem passando de contusões, acho que vai tentar colocar aos poucos, né? Justamente para sentir, dependendo de como vai estar o jogo, se o Caleb chegar inteiro, né? Principalmente nessa reta final de segundo turno, um baita reforço. E aí sim, acho que é um nome que pode fazer a diferença, até mesmo o Fortaleza manter essas primeiras colocações. E Armando, um cara que a gente fala que, no linguajar do futebol, canela de vidro, né? Que ele tem reiteradas contusões, de muito tempo afastado. Isso é ruim, inclusive, para o desenvolvimento do jogador de plano de carreira, né, cara? Não é somente no Fortaleza. O Caleb, um atleta jovem, é atleta de seleção brasileira nível Europa. O que é que explica esse não decolar, essa carreira que não acende de forma absurda? É o quadro clínico dele. Então, não só no Fortaleza, mas no Atlético Mineiro, ele vem ao Fortaleza por conta dessas quantidades, né, de lesões que ele tem. Então, assim, a gente espera nesse novo retorno o Caleb que participa, é protagonista de um pentacampeonato pelo Fortaleza, faz uma falta imensa em Punta del Este. Eu acho que todo torcedor tricolor naquela decisão pensava, puxa, se ele tivesse aqui, e ele retorna no momento decisivo, não só de Campeonato Brasileiro, como de Sul-Americana. Então, é sim, como o Austin ponderou, como o presidente Marcelo Paes ponderou, a maior contratação, né, contratação entre aspas, da janela, e a gente espera, torce, não só pelo clube, pelo atleta, mas pelo ser humano. Um cara com conduta muito boa, um cara que tem esse lado pessoal muito exaltado dentro do Fortaleza, lado de disciplina, lado de não desistir, de persistir, de se tratar, de ter uma conduta profissional muito ética, muito profissional, né, que ele consiga voltar, não só para o bem do Fortaleza, mas pelo atleta, pela pessoa que é. Washington, eu estava ali preparando o programa e aí uma das análises que eu fiz e que a gente viu em algumas reportagens foi dessa marca histórica que o Fortaleza está perto de alcançar, né? Faltam 10 pontos para o Fortaleza conquistar a marca histórica de 2021, quando terminou a temporada no G4 e na Libertadores diretamente. Talvez passe até essa marca esse ano, né? Até por conta do salto que deu na tabela ao longo dos últimos jogos. É isso aí, eu acho que isso fomenta a gestão, né, ao longo dos anos, a evolução dentro do Fortaleza Esporte Clube, né? Mostra mais uma vez que aquela marca de quarto colocado, quando o Fortaleza alcançou, todo mundo falava, fora da curva, é fora da realidade, isso não vai acontecer nunca mais novamente, né? E o Fortaleza, ano após ano, consegue evoluir, consegue a cada ano conquistar títulos, consegue a cada ano chegar um pouco mais longe.
E esse ano, mais uma vez, eu acho que é uma marca que retrata, né, desde essa sementinha que foi plantada lá desde o Eduardo Girão, aquele acesso à Série C, e hoje o Fortaleza começa a colher os frutos, de fato, de um clube ascendente. Eu acho que o mais importante é Fortaleza, inclusive para o médio e longo prazo, manter um equilíbrio, né? A gente vê o Atlético Paranaense consegue manter esse equilíbrio financeiro, essa situação de estrutura, o legado que com certeza um dia vai chegar ao fim, a era Marcelo Paes, a era Vojvoda, mas o legado precisa ficar. E eu acho que isso está sendo plantado e enraizado. Muito importante, não é à toa essa colocação. Acho que Fortaleza tem bola, inclusive, para passar essa meta do quarto colocado, tem bola para competir, tem bola para performar, tem elenco, né? Diferente dos outros anos, que era um elenco mais reduzido, e o Vojvoda não conseguia rodar e os atletas não conseguiam atingir o mesmo patamar dos titulares. Acho que esse ano é diferente, o Fortaleza está encorpado, está conseguindo, inclusive, jogar 2 competições em alto nível, jogar a Sul-Americana bem, jogar o Brasileiro bem. Então, acho sim que é uma afirmação, não só para o torcedor, acho que o torcedor até já sabe disso, mas para a imprensa, né, de fora, né, para o mercado sul-americano. Então isso é muito importante. Armando, só para tu ter uma ideia, ó, são 48 pontos até agora, faltando 10 para alcançar a pontuação que lhe rendeu o G4 em 2021. Então, assim, faltam 14 jogos. Fortaleza tem mais de 30 pontos em disputa. Então, é algo que pode passar e não é muito difícil de passar essa marca, né? Esse conflito de números é justamente uma briga pela liderança. É isso que responde. Então, Fortaleza vai, com certeza, bater a marca. E aí fica a expectativa. Vai disputar o título? Não vai? Vai disputar o vice-campeonato, que com certeza é algo histórico para o futebol cearense. Então, assim, Fortaleza bate, Carlos Henrique, com certeza vai bater esse recorde. E aí fica essa expectativa, com o pezinho no chão, com a sandalinha da humildade. Vamos disputar o título ou não? As próximas rodadas vão nos mostrar isso. Um minutinho para a gente encerrar o nosso programa, rapidamente, placar de Ceará e Operário, amanhã. 2-0 Ceará. Placar de Fortaleza e Inter no jogo. 1-1. Ceará e Operário. 2-1 Ceará. Fortaleza e Inter. 3-1 Fortaleza. Ceará e Operário, 1-0 Ceará. Fortaleza e Inter. Vamos de 1-1. Um joguinho fora de casa é difícil. Que bancada vai ficando por aqui, meus amigos. Semana que vem, quem acertar, paga uma pizza pra todo mundo. A gente fica por aqui, Armando. Seja bem-vindo sempre. Washington, tamo junto. É nóis. Isso aqui é modo de falar, não é nada demais. Não. Tamo por aqui. Um abraço a todos. Até sábado que vem.